18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa. Muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro que você pode participar conosco, hein? Lembrando aí, 994887592. Está valendo a sua participação, está aí à sua disposição inteirinho para você participar, Karime. Exatamente, a gente quer saber a sua opinião, o seu comentário, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas, e está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Tribunal de Contas do Estado suspende pregão do governo do Amazonas para alugar mais de 37 mil aparelhos de ar-condicionados. Vamos acompanhar a movimentação política das campanhas eleitorais para a Prefeitura de Manaus. Seca 2024, mais de 10 mil pessoas já estão passando por desabastecimento no município de Envira. Cidades do sul do Amazonas já registram umidade relativa do ar abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Para 6:02, mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Os destaques desta quinta-feira, 1º de agosto, Karime Leão. O mês mais longo do ano, com certeza. Mais que julho, gente, eu não sei como é que vai ser não, vamos lá. 1º de agosto de 2024, no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Começamos o programa de hoje com mais um escândalo, hein? Mais uma denúncia diretamente do governo do Amazonas, Karine. Exatamente, Carlão. Estamos falando aqui do pregão milionário do governo do Amazonas para alugar 37 mil aparelhos de ar-condicionado, ou melhor, mais de 37 mil aparelhos de ar-condicionado, que foi suspenso, tá? Será que temos aí mais um escândalo, Carlão, de superfaturamento do governo Wilson Lima? Olha só, para você que não está por dentro do assunto, não está sabendo de nada, olha só, o governo do estado estava planejando gastar uma fortuna com esse contrato. De acordo com especialistas ouvidos pelo site do 18 Horas, que é o 18horas.com.br, os valores podem ultrapassar os 120 milhões de reais. Isso mesmo. Isso no valor de mercado, e a gente não sabe ainda o valor oferecido pelo governo do Amazonas. Mesmo assim, estamos falando de milhões de reais dos cofres públicos. Mas o pregão, como você falou, Karime, foi suspenso. Pois é, ou seja, né, Carlão, alguma coisa errada não está certa nessa história, tá? Tanto que o Tribunal de Contas do Estado recomendou a suspensão desse pregão por suspeita de irregularidades no processo. Mais uma vez, a gestão pública sendo questionada sobre a transparência e o uso eficiente do nosso dinheiro, né, gente? Do dinheiro do contribuinte. Sim, Karime, tem tantas prioridades, né, cara? Não podemos, por exemplo, esquecer da saúde, a educação pública. A gente tem profissional sem receber. Tem muitos desafios pela frente aí para serem sanados antes de tudo isso. Será que realmente é necessário gastar tanto com aluguel de aparelhos de ar-condicionado? Essa é a pergunta, Karime. Pois é, né? Será que é simples necessário? De responder. Pô, um número tão grande, gente. 37 mil aparelhos, é um número impressionante. A suspensão do pregão traz à tona a importância da fiscalização e da transparência na gestão pública. O Tribunal de Contas do Estado está fazendo o seu papel. Sim. Parabéns, né? Mas a sociedade também precisa ficar de olho, a gente precisa cobrar isso. E o governo alega, Karime, que esses aparelhos de ar-condicionado são para atender os órgãos, entidades e unidades administrativas estaduais, isso só aqui na capital, em Manaus. O mais estranho, essa quantidade de espaços físicos aí do governo para mais de 37 mil unidades de condicionadores de ar. São quantos para cada órgão de gestão, né? É muito o aparelho de ar-condicionado. Não seria possível fazer uma pesquisa sobre essa necessidade aí no geral, dar uma geral? Tantas unidades poderiam ser fabricadas, né? Poderia ter uma economia de escala suficiente para o Estado comprar, então, inclusive em preços baratíssimos, com certeza, pois né? Bem mais barato. Será que... Tem outras formas de fazer isso. Vai alugar condicionado, gente. Será que tem alguém realmente com essa capacidade de entrega, de alugar aí tem esse mais de 37 ainda. mil aparelhos de ar-condicionado? Quem que faz esse tipo de aluguel? Será
Será que essa é a forma do governo terceirizar e realmente eficiente? Daqui a pouco pode parecer aí uma organização social, já que está na moda aqui no governo do estado do Amazonas, para terceirizar aí carteira escolar, computadores, o ar-condicionado, papel higiênico nas escolas e, por que não dizer até, quem sabe, alugar professores, né, Carlão? Tá difícil, tá ficando meio ridículo isso. Será que é necessário um número tão grande, né? 37 mil aparelhos. Essa conta fechou, foi feita realmente um levantamento? Pois é, né? Quantas salas, porque né? não Como é você fácil. falou. Gente, 37, é muito ar. É muito. 37 mil, já pensou em parelha para você ver onde vai dar? Exato. Então, a suspensão do pregão traz à tona aí a importância, sim, da fiscalização e da transparência na gestão pública. O Tribunal de Contas do Estado, que está de parabéns, está fazendo aí o seu papel. E a sociedade, como você falou, Karime, nós todos, de um modo geral, precisamos sim ficar de olho e, é claro, sempre cobrando explicações. São 37 mil aparelhos e alugados, não é nem comprado. Vamos fazer aí, vamos acompanhar essa história de perto e trazer as atualizações, não é isso, Karime, para os nossos ouvintes? Exatamente. É claro, a gente quer ouvir a sua opinião. Para você que está nos acompanhando agora ao vivo, manda um WhatsApp pra gente, né, Carlão? A gente quer saber o que você pensa a respeito desse assunto. Imagina, você acha que o governo do Amazonas está certo em gastar com aluguel de 37 mil aparelhos de ar-condicionado, ou esse dinheiro deveria ser direcionado para as outras áreas aí, como o Carlão falou, saúde, educação? Gente, não seria mais fácil, como você falou, não seria mais fácil, barato, de repente, comprar esses aparelhos ou até fazer uma parceria com uma das fábricas da Zona Franca de Manaus? Gente, a gente produz isso aqui na Zona Franca de Manaus. É mais fácil. Será que não ficaria mais fácil, mais barato? Enfim, o que você acha, você que está nos acompanhando, né, Carlão? Uma mensagem aí pelo WhatsApp, 994887592, repetindo, anote e participe, 994887592. 18 horas. Olha, como nós adiantamos aqui, no 18 horas, o Amazonas registrou um recorde, hein, Karime e ouvintes, no número de queimadas para o mês de julho. A gente atualizou, inclusive, o número somando com o total consolidado de quarta-feira. E segundo os dados do INPE, foram um total de 4.241 focos de incêndio. É muito foco. O maior número desde 1998, quando o órgão começou a monitorar as queimadas aqui na Amazônia, Karime. Carlão, e com isso, o Amazonas registrou um aumento de quase 118% em comparação com o mês de julho do ano passado. E o aumento das queimadas acontece justamente nesse período aí da seca que atinge o Amazonas e que, segundo o próprio governo, deve ser mais severa do que a do ano passado, que já foi a maior da história já registrado, né, Carlão? Karime, todo esse cenário aí realmente está confirmando as previsões de que este ano nós teremos sim uma seca pior do que a do ano passado, se for possível, né? Impressionante, porque o ano passado não foi fácil. Sei nem se a gente vai sobreviver, gente. Tá difícil. É complicado, porque até agora nós estamos sofrendo o ano passado, então é complicado. Isso porque nós terminamos o mês de julho já com um cenário pior. Então, quer dizer, pior do que o ano passado, que você falou, né? Lembrando que na segunda-feira nós adiantamos também aqui, Karime, que a Agência Nacional de Águas declarou situação de escassez hídrica. Esse também é um outro detalhe importante e preocupante. Escassez hídrica nos rios Madeira e Purus, que banham municípios amazonenses, hein? Pois é, Carlão, aquela história, desde o ano passado nós estamos falando sobre isso, essa previsão, e cobrando ações efetivas do governo do Amazonas para prevenir os prejuízos e atender os municípios. Temos a comissão até agora, né, Karine? A gente tem um comitê de crise, comissão, grupo de trabalho, viagens para Brasília, isso desde o ano passado, mas e aí? Efetivo. Como a gente... E efetivo, tá? Como nada de efetivo aí foi feito, olha hoje o cenário. Mais de 10 mil pessoas já estão passando por desabastecimento no município de Envira por causa da seca. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Então, parece que um poço que atende os moradores da área urbana lá de Envira secou. Meu Deus, a situação, a galera já está sem água, André. Boa noite, atualiza pra gente. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, exatamente isso, né? A gente está acompanhando aí a situação, parece que está se repetindo como a do ano passado, né? Do ano de 2023, essa seca que está atingindo todo o estado do Amazonas continua castigando o estado e os municípios, e agora o mais prejudicado atualmente é o que vocês falaram agora há pouco, de Envira, né? Que fica localizado aqui na região sudoeste do estado, em que mais de 10 mil pessoas
estão atingidas pelo desabastecimento na cidade. E olha só, Karime, Carlão e ouvintes, segundo a Defesa Civil lá do município, um poço que atende moradores da área urbana da cidade também secou e por lá não tem carros-pipas. Inclusive, o secretário da Defesa Civil de lá, o Ismael Dutra, que vamos acompanhar a fala dele agora, disse que foi preciso utilizar caixas d'água para abastecer o local. E além disso tudo, de toda essa situação, o comércio está sofrendo lá com o aumento dos preços, né, por conta dessa escassez de alimento. Vamos acompanhar a fala dele. Tomate já não chega, o pouco que chega é escasso na cidade hoje. E um preço absurdo, porque não consegue mais chegar. O frango, a gente depende do frango que vem de lá. Calabresa, salsicha, a gente está tendo também já esse desabastecimento, porque não consegue chegar e o pouco que chega não é de boa qualidade e ainda tem um preço elevado. Que não tem carro-pipa, a gente está colocando caixas de água de 5 mil litros na caçamba de alguns caminhões para distribuir água nos bairros, como Várzea e Portelinha, porque o poço da Cordona secou e a gente não está conseguindo distribuir água potável. Então a situação realmente ela é crítica aqui na região. 18 horas. Tá então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de Ismael Dutra, secretário da Defesa Civil de Envira, inclusive um relatório da própria Defesa Civil lá do município, divulgado na terça-feira, apontou aí que 9 comunidades rurais estão isoladas, né? Estão nessa situação aí, porque a seca tem provocado aí também, além disso tudo, o aumento dos preços de alimentos e itens, até mesmo de materiais de construção ali na cidade, né? Por exemplo, sobre esses itens aí, a gente pode conferir aqui, de acordo com esse relatório, o preço do fardo da farinha, por exemplo, com 50 quilos, que estava custando R$120, hoje é vendido mais do que o dobro, está aí por R$270. Meu Deus do céu, gente, é porque não chega, é porque o governo do estado não facilitou, não fez essa ponte, não fiscalizou, não ajudou, e aí deixa tudo chegar nesse ponto. Fala mais, André. Essa situação está acontecendo, Karime, Carlão e ouvintes, porque lá na cidade de Envira, a gente está falando aqui do interior do Amazonas, eles já não conseguem receber balsas com mantimentos e o transporte é feito com o uso de pequenas embarcações já. Essa informação, inclusive, é do capitão dos portos da Amazônia Ocidental, que é o André Carvalhais. A gente vai acompanhar também a fala dele agora, que fala que essas embarcações, que antes faziam um trajeto que durava mais ou menos 48 horas, agora precisam aí navegar por 8 dias até chegar ali à sede do município, né? Inclusive, o André Carvalhais também afirmou que a dificuldade de navegação das embarcações já está acontecendo atualmente. Vamos acompanhar. De Inepé já se fala que, por exemplo, em Itamaraty as balsas estão com dificuldade de chegar. Já são embarcações bem pequenas que estão levando já o abastecimento a essas localidades que ficam isoladas aí na vazante. Então, realmente, efetivamente, a gente tem certeza que a Defesa Civil do Estado está acompanhando isso e também está se movimentando nesse aspecto, mas hoje a gente já vê algumas situações críticas aí relacionadas a essas localidades, sim. 18 horas. Tá então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de André Carvalhais, capitão dos portos da Amazônia Ocidental. Inclusive, essas previsões, né, que a gente está falando aqui indicam que a seca deste ano pode ser tão severa quanto foi a do ano passado. Inclusive, a gente fez uma cobertura completa, né? Cada vez que acontecia uma atualização. Ano passado. A gente está acreditando aqui, a nossa aposta, né, Carlão, é que seja pior do que a do ano passado, porque a gente já está falando desses prejuízos, de falta d'água, de comunidades isoladas, agora no mês de julho. Ano passado, esse cenário ficou bem agravado, mais para setembro, outubro, não é, Carlão? Está bem antecipado, o rio está baixando muito. Exatamente. Eu tenho aqui a informação rios, de né? que um pescador idoso, ele foi resgatado depois de ficar 3 dias encalhado num buraco de lama em pleno Rio Solimões. Belmiro Tavares, de 85 anos, ficou preso numa área de praia, onde o Rio Solimões está seco. Daí ele foi resgatado pela Defesa Civil. Olha como é que já está a situação. E, de novo, né? Cobramos aqui as autoridades, estamos falando desta previsão desde o ano passado, eu e Carlão. A gente sabe que o estado do Amazonas não se recuperou da estiagem histórica do ano passado, os rios não voltaram ao volume normal, as chuvas foram poucas e, ou seja, nada voltou ao que era antes, e o que nesse período de seca, de pouca chuva e muito calor, só agrava. E a gente está vendo de novo tudo antecipado, essas cidades, essas 10 mil pessoas já sofrendo com
falta de abastecimento, com pouca água. E cadê, gente? Cadê esse dinheiro? Cadê helicóptero? Cadê ajuda? Cadê o resultado do Comitê de Gestão de Crise? Cadê o resultado desses encontros com Brasília? Cadê a aplicação? O dinheiro que veio de Brasília. Cadê a aplicação efetiva? Exatamente, Carlão, desse dinheiro. A gente só está vendo tudo se repetir antecipadamente, o que é pior, e tendo informação antes. Exatamente, inclusive as providências, né, que teriam ter sido tomadas pelo governo do estado, que o próprio governo aí acabou decretando estado de emergência em 20 municípios, né, que estão situados nas calhas do Juruá, Purus e Alto Solimões, que o próprio governo também decretou emergência ambiental no estado devido às queimadas registradas no sul do Amazonas, Manaus e região metropolitana, trazendo decretos aí válidos por 180 dias. Exato. Esses 20 municípios em situação aí de emergência foram decretadas até mesmo antes da situação ficar tão severa ali pelo município de Envira. Acho que foi em junho, se eu não me engano, né? Que já em Envira a gente já está falando dessa situação, já não é de hoje também. A gente estamos acompanhando, né, Carlão, essa situação. E nada é feito, daí vai e decreta a situação. Mês e pouco. Exato, já aí vai e decreta a situação de emergência, decretou, acho que foi no mês passado. E aí, é para que isso? É para receber mais dinheiro, para ficar mais fácil, conversar com Brasília? Cadê a ajuda? As pessoas estocarem alimentos, estocarem água. Cadê a ajuda? Não, essa é a fala da Defesa Civil do estado do Amazonas, mandar estocar água e alimento. Gente, como se a gente mal consegue fechar estocar o mês? O quê? Estocar de onde? Porque se a gente mal consegue fechar o mês, como é que vai estocar a água se o poço artesiano que tem lá secou? A gente está aqui. Antes, a gente tinha conversado até com a Nathalie, que eram 4 poços, se eu não me engano, lá em Envira. 2 estavam ruins, já estavam meio que não dando tanto. Agora a gente já tem a informação de que um secou completamente. André, sem condição, né, André? Exatamente, né? Então, como a gente está falando aqui sobre, né, essa situação aí de emergência de 20 municípios que foi declarada aí nessa situação de emergência aqui pelo próprio governo do estado do Amazonas, né? Então a gente também já entrou em contato aí com a Defesa Civil do estado também, aguardando a resposta, até com a Associação dos Municípios também esperando uma resposta que por parte deles serão feitos aí, Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. E Karime, a situação só piora. Só piora, né, Karime? Tanto que os municípios do interior do Amazonas estão já em alerta laranja de baixa umidade do ar, Karime. Segundo o INMET, os municípios de Novo Aripuanã e Apuí, que ficam no sul do Amazonas, ficaram hoje com a umidade relativa do ar, né, variando entre 20% e 12%, Karime. Carlão, e esse nível, ele é muito baixo. Ele está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de, no mínimo, gente, 60%, e a gente chegou a 12%. Olha como é que está a nossa situação. A repórter Nathalie Moraes conversou com o especialista e explica pra gente o que tem acontecido com o clima na nossa região. Vamos acompanhar. Os municípios de Novo Aripuanã e Apuí, no interior aqui do Amazonas, entraram hoje em alerta laranja de baixa umidade do ar com perigo potencial. Esse alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E segundo os especialistas, esses 2 municípios que ficam no sul aqui do nosso estado, região que tem batido recorde de queimadas, ficaram hoje com a umidade relativa do ar que varia entre 20% e 12%. Esse nível, inclusive, é bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de no mínimo 60%. Toda essa situação, segundo o doutor em meteorologia da Universidade Estadual do Amazonas, Leonardo Vergasta, ainda são reflexos do fenômeno El Niño e das queimadas. A gente ainda sente os reflexos ainda do fenômeno El Niño, apesar de ter terminado no finalzinho de maio, início de junho. O El Niño ainda traz consequências ainda, uma vez que a bacia não conseguiu ter a recuperação com relação ao seu regime de chuvas. As chuvas ficaram muito abaixo da média no nosso período chuvoso no ano de 2024. Isso tem se refletido já aí em diversos setores da economia e da sociedade, inclusive dentro do estado do Amazonas,
onde a gente já observa aí diversas regiões dentro do estado enfrentando já uma seca severa. Com baixo nível de umidade, aumentam o risco de incêndios florestais e os riscos, é claro, à saúde, com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que a população desses 2 municípios evitem a exposição, principalmente nos horários mais quentes. Bebam bastante líquido, evitem atividades físicas, exposição ao sol nas horas mais difíceis do dia. Use hidratante para a pele e, claro, umidifique sempre o ambiente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E um acidente envolvendo um caminhão cegonha carregado de motocicletas deu um nó no trânsito aqui de Manaus hoje de tarde. Eu tava nesse nó, Karine. Carlão, você e Cíntia Blink ficaram parados. Cíntia Blink também. Agora eu conheço bem, eu sei por onde escapar e escapei, mas mesmo assim, Karine, tava todo congestionado no entorno, realmente. Tava complicada a situação. Tava tudo parado. A Blink chegou, passou 40 minutos. Pronto, ela ficou mais de 1 hora para conseguir chegar aqui na rádio. 40 minutos. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, ele que tem as informações a respeito desse acidente. Não foi acidente, né? André, parece que foi um caminhão que ele ficou preso. Foi aqui na altura do Manauara. O que aconteceu, André? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez a vocês, a todos. É um caminhão cegonha, né? Ele estava ali carregado com dezenas de motocicletas. Isso aconteceu aí, segundo informações dos próprios motoristas aí, desde o início da tarde, né? E ficou ali na Avenida Maripiranga, que é a antiga Avenida Recife, como a gente conhece por aqui, né? E acabou provocando esse congestionamento ali no trânsito da cidade de Manaus. É aquele sentido que vai do sentido bairro-centro, bem em frente ali ao Manauara Shopping, bem do lado mesmo de um posto de combustíveis que tem ali pelo local, que é de uma empresa privada que estava ali transportando todas essas motocicletas. Acabou que ele ficou travando ali na própria pista ali de rolamento e não conseguiu passar ali pelo local, né? Então o trânsito ficou parado, congestionado, fazendo com que todo ali aquele trecho da via ficasse bastante complicado para os motoristas que passavam ali pelo local, principalmente os motoristas que usam a pista da direita, foram surpreendidos no exato momento em que passaram ali pelo local. A atualização nesse momento que a gente recebe aqui, eu entrei em contato aqui com a assessoria do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que esse caminhão já foi tirado agora, nesse momento, ali da pista, né? Acabou de ser tirado lá da pista. Já acabou de ser retirado, inclusive os próprios responsáveis da empresa foram ali pelo local para tirar o caminhão cegonha ali do local, liberando o trânsito ainda por enquanto essa mesma pista do lado direito ainda está interditada até que seja tirado totalmente, para garantir aí, claro, a segurança de todos os motoristas que passam ali pelo local. Mas a qualquer momento, a qualquer instante, essa pista que estava então interditada por conta aí desse sinistro, né, que falam assim de trânsito ali no local, onde esse caminhão não conseguiu passar, até que seja totalmente liberado. Que pode ter ficado algumas peças, ficado alguma coisa e pode causar algum acidente, sem dúvida. E basta uma pista interrompida para o trânsito fechar, né? Exato. Basta uma. Então deve estar ruim lá ainda. Ainda está ruim. A volta para casa hoje vai se aproximando no horário de pico, nesse horário. A galera tá voltando para casa, olha. E como é uma principal, né? Tudo ao redor trava, né? E é por isso que você lá no São Jorge. Exato, é por isso que você está nesse trânsito, viu? Muita paciência nessa hora. Inclusive os próprios motoristas comentando, um aqui, o Gustavo, na verdade, ele fala assim: hoje de manhã um rapaz parou o trânsito para esse caminhão sair, ele tem que subir de uma vez, não pode parar. Acontece que agora à tarde os carros da faixa da direita, o pessoal que está vindo lá da Paraíba pelo Manauara não pararam e ele teve que frear e aí ficou preso de novo. De manhã ele passou, de manhã ele já tinha passado e está passando de novo. Isso, exatamente. Talvez possa ser um excesso de peso, mas aí essa informação a gente está buscando aqui. Você está apurando, vai ficar em cima. Ele está todo errado. Aliás, tá o horário errado dele. Aliás, Carlão, não é muito caminhão, muita irregularidade desses caminhões. Pesado, né? Exato. Aí derrubando passarela, causando acidente. Tem que ter uma fiscalização aí, né, gente? Não é só bafômetro, não, né? Tem lei pra isso. Olha aí. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. 6h24, você no melhor mix do Brasil. Mix.
Olha, o governo do Amazonas anunciou reajuste salarial de 4,5% para trabalhadores da educação. Só que, como adiantamos aqui no 18 horas, ontem eles reivindicavam, né, Karine? Reivindicam, né? 17% de reposição de perdas. Eles estão reivindicando, né? Sim, tá certo, Carlão, porque, inclusive, os sindicatos que representam a categoria repudiaram aí essa decisão unilateral do governador. Segundo eles, unilateral porque em nenhum momento o governador sentou para negociar com os educadores. Eles reclamam que o governo do Amazonas simplesmente comunicou a decisão aí de 4,5% não de 17%. 4,5% para 17% é uma distância muito longa. Muito grande. Quem acompanhou diferença absurda. Poxa, né? Enfim, quem acompanhou toda essa questão foi a Odneia Araújo, que traz os detalhes pra gente. O aumento veio com 4 meses de atraso e o valor não agradou a categoria. Primeiro, porque os 4,5% nem se comparam com os 17% que os professores e pedagogos de Manaus reivindicavam. Segundo, porque em momento algum os trabalhadores sentaram com o governo do estado para negociar o valor do reajuste salarial desse ano, embora tenham feito inúmeras solicitações de reunião para tratar da data base da categoria. O desabafo é do coordenador jurídico do Aspron Sindical, Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Lambert Melo. Estávamos reivindicando 17%. Nesse percentual de 17% está incluído justamente todas as outras datas bases atrasadas que não foram pagas ainda. E estava também incluído o percentual da inflação dessa data base de 2024. Então, sim, mesmo pagando esse percentual de 4,5%, ainda temos coisas para receber, porque nós não tivemos a totalidade da inflação da data base de 2023, ficou faltando ainda 2,5%, e nós não tivemos a data base de 2022. Assim como na saúde, o governo também se comprometeu em incluir auxílio alimentação aos servidores da SEDUC que estão de licença. De acordo com o governo do Amazonas, o reajuste de 4,5% na educação vai alcançar mais de 49 mil profissionais da rede estadual de educação, tanto servidores ativos quanto aposentados e pensionistas. O coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas de Manaus, Lambert Melo, criticou a decisão unilateral do governador Wilson Lima. Sendo uma decisão unilateral, não tem o que a categoria dizer sobre uma decisão unilateral. Não tem, para dizer se vai acatar ou se não vai acatar. Ele tem o poder de decidir, ele decidiu e ele vai fazer, e nós não temos o que fazer em relação a isso. Se vamos acatar ou se não vamos acatar. Ele vai encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e os deputados vão votar favorável. Já o Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, que também representa os servidores da SEDUC, disse que ainda há pendências de reajuste de 2023 e 2022, além das progressões por titularidade e tempo de serviço atrasadas. Também está desatualizado o plano de cargos, carreira e remuneração, entre outras pautas. No comunicado de ontem, o governador Wilson Lima informou aos trabalhadores da SEDUC que a partir de dezembro ele estaria disposto a sentar na mesa para negociar as datas bases atrasadas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h29. Vamos chamar Brasília? Brasília, vamos lá, vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui com a gente, dividindo a tela, Cadu. Boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Bom te ver. Então, a situação segue tensa lá na Venezuela, né? Hoje, inclusive, o Brasil assumiu a embaixada da Argentina.
presidente da Argentina, Javier Milei, né? Ele inclusive agradeceu o Brasil por assumir temporariamente a representação diplomática da Argentina lá em Caracas, né? Ele fez esse agradecimento nas redes sociais. Cadu, parece que agora de tarde o Peru também pediu essa ajuda, né, para o Brasil assumir a embaixada deles lá na Venezuela. Tá muito tensa essa situação, não é, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Isso mesmo, Karime. O Ministério das Relações Exteriores anunciou agora à tarde que está enviando para Caracas, capital venezuelana, 4 diplomatas que vão prestar apoio tanto para a Embaixada do Brasil quanto para as embaixadas da Argentina e do Peru, que estão provisoriamente, sob a guarda do governo brasileiro. É um fato inusitado, Karime. É raro, mas bastante, acontece. Hein? Depois de todo aquele atrito aí de Lula com Milei, depois da eleição, né? Isso daí também é questão de concurso público, viu? Quem está estudando aí para ser diplomata, tenha certeza que lá vai ter essa questão. Pode ou não pode? O que aconteceu? Isso daí é um fato histórico. Verdade. E como é que da diplomacia brasileira. E como é que são os trâmites, né, Cadu? Legalmente. Isso, de repente o governo brasileiro assume uma embaixada de outro país. É uma história inusitada. Isso é histórico, na verdade, né? O Brasil assumiu as 2 embaixadas, gente, para representar os interesses dos 2 países, mas também para evitar invasões da polícia venezuelana e também a prisão de pessoas que trabalharam na campanha do opositor, o Edmundo Gonzalez, que estão refugiados na embaixada da Argentina. A Argentina e o Peru estão entre os países que se posicionaram publicamente contra o resultado das eleições de domingo, que deram a vitória a Nicolás Maduro, e por conta disso os diplomatas foram expulsos a mando de Nicolás Maduro. E essa atitude do governo brasileiro, Karime, de ajudar os 2 países rendeu muito assunto agora à tarde. O presidente da Argentina, o Javier Milei, foi nas redes sociais agradecer o governo brasileiro pela, abre aspas, disposição de assumir a custódia e a representação dos interesses da República Argentina e de seus cidadãos. Fecha aspas. Bem, gente fina, não brother, né? Mas aqui, boa. Seu amigo aqui toca a mão ali e tal. Isso gerou críticas positivas, né? Tanto para os 2 lados, né? Para Lula, que apesar das diferenças políticas, colocou o governo brasileiro à disposição do governo argentino, e também para Milei, que baixou a guarda, né? Teve que diminuir bastante o tom dele, o tom pesado, forte contra o presidente Lula, e fez elogios, apesar de não terem sido dirigidos diretamente ao presidente Lula. Ele fez diretamente ao governo brasileiro. Enquanto isso, Karime, a situação segue complicadíssima lá na Venezuela, né? Muitos militares nas ruas, centenas de pessoas presas, segundo informações, mais de 1000 pessoas presas, ao menos 12 mortes, né? Em meio aos protestos nas ruas. E aqui em Brasília, Karime e Carlão, o Itamaraty decidiu ser ainda mais cauteloso. Por quê? Diante da demora na entrega das tais atas eleitorais que especificariam aí as votações mesa por mesa, né? Os diplomatas brasileiros cogitam a possibilidade de manipulação dos dados. E aí o Brasil poderia cometer a falha de endossar a vitória de Nicolás Maduro, se confiando em dados falsos, né? Então, finalmente, Karime, eles entenderam o que a gente está tentando falar para eles, desde segunda-feira, né? Porque se uma eleição foi contaminada no seu resultado, toda ela foi comprometida. Por isso que a gente fala que o melhor caminho é largar a mão e repudiar mesmo. Doa a quem doer, né? Porque até agora não deu certo nada. Para hoje... Para hoje tá marcado. Desculpa. Não, até porque tá muito os blocos, os que repudiam, os que apoiam, tá muito claro. Um lado você tem a Rússia, Cuba e China, né? E do outro, o resto do mundo, que não se diz socialista. Então tá muito claro esse posicionamento. Não é possível que a maioria esteja errada, né? Não tem como. Ou você, né, se você assumir, se você concordar com o resultado da eleição, você tá pendendo para um lado muito claro, socialista. Aí é complicado.
Exatamente. E tem um viés ideológico muito forte, né, gente? O viés ideológico é mais forte do que o viés econômico e diplomático nessa história, né? E tem Lula aí querendo fazer palanque. Para hoje, estava marcada aí uma conversa entre ele, o presidente Lula e Nicolás Maduro, mas aí essa reunião, que seria por telefone, ficou provavelmente para amanhã ou para o fim de semana, tá? Mas hoje, o presidente Lula conversou também por telefone com os presidentes da Colômbia, o Gustavo Petro, e do México, o Andrés Lopes. O assunto, claro, foi a crise na Venezuela. Os três países têm em comum essa tese aí de que só é possível reconhecer a vitória de Maduro se forem divulgadas as atas eleitorais. Está todo mundo confiando nessas atas, né, Karine? É muita ingenuidade. Isso que eu ia falar, né, Cadu? Cadu, dá uma assessorada aí para esses atas países, né, se criam, né? Gostaria. Faz uma assessoria aí para eles aí, porque tá difícil acreditar nisso. Vamos lá. É verdade. Volto com vocês, Karine Carlão. Beleza, Cadu, olha só, hoje o Lula, o presidente, sancionou a reforma do novo ensino médio. Cadu, ao mesmo tempo, o presidente ele vetou aquelas duas mudanças previstas para o Enem. Então, a situação, Cadu, exatamente o que o presidente vetou nas provas do Enem? Qual é essa situação aí no geral? Bom, Carlão, para que todo mundo saiba, tá? O Enem continua do jeito que está. O método da prova desse ano vai ser o mesmo dos anos anteriores, ponto, tá? Para evitar aí fake news, dizendo que mudou e tal, mudou nada, tá? No projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, havia uma mudança no Enem, mudaram o texto que trata sobre o Enem, para que fossem feitas questões sobre matérias do itinerário formativo, né? Que são aquelas matérias que não fazem parte da formação básica. E no veto do presidente Lula, ele diz que essa mudança prejudica a isonomia da prova e poderia resultar numa desigualdade do exame, do Enem. Mantém, portanto, a metodologia de fazer questões sobre disciplinas da formação geral básica, que é para todo mundo. Porque no ensino médio, Carlão e Karine, foram criadas diversas disciplinas fora do tronco básico, né, que o aluno podia escolher para se aprofundar, no sentido de escolher uma área, uma profissão em si. E aí o Congresso queria que o Enem aplicasse provas cobrando questões sobre essas matérias específicas, e aí teriam que fazer várias versões do Enem. Não faz sentido. Então, esse, portanto, foi o principal veto do presidente Lula. A reforma do novo ensino médio, ela foi sancionada na íntegra, com mudanças principalmente na carga horária do ensino regular, que subiu aí de 2.400 horas para 3.000 horas, também mudança aí na carga horária do ensino técnico, também aumentou era 2.400 horas para 3.000 horas. Se eu falar aqui sobre tudo, a gente vai passar o programa inteiro falando, que é muita coisa. Quem quiser saber mais sobre como vai ser agora o novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio, tem que ler direitinho, mas a diferença maior, a mudança maior é com relação a essa carga horária. Okay. Carlão e Karine. Cadu, traz pra gente 1 minuto as rapidinhas do dia. Bora lá de rapidinha. Como a gente entrou em agosto, né? 1º de agosto, mês difícil, né? A gente vai começar dando umas pinceladas. A Blink, ela fala sobre o cenário político local. Eu vou dar uma pincelada sobre a pré-campanha pelo país, viu? Certo. Ver como é que tá a direita, como é que tá a esquerda, o centrão aí se preparando para as eleições. E eu destaco hoje, Karine e Carlão, uma nota oficial do Partido Liberal Mulher, o PL Mulher, comandado por Michele Bolsonaro, proibindo qualquer tipo de coligação com partidos de esquerda, como PSOL, PT, PCdoB, por aí vai. As razões, segundo a nota, são óbvias. A gente sabe que uma coisa é aqui Brasília, né? As diferenças partidárias. Outra coisa são as coligações que são formadas nos estados e nos municípios. Às vezes tem um bom político ali, que tem um bom rendimento, uma boa performance, que é de esquerda, e vem um cara de centro, um cara de direita ali se juntando para formar uma coligação, para ser uma boa coligação, né? Enfim, essas coisas aí o PL Mulher proibiu. E como exemplo nessa nota, diz a nota aí, o PL Mulher cita que basta ver o que está acontecendo na Venezuela e quais partidos brasileiros estão se manifestando favoráveis ao regime de Nicolás Maduro. Essa nota também é assinada pelo Jair Bolsonaro. E falando em Venezuela, os candidatos com apoio do PT
estão tendo muita dificuldade para ajustar o discurso político nessa reta final para o começo da campanha. A proximidade do presidente Lula com Nicolás Maduro, essa crise toda essa semana, a tentativa dele de legitimar a eleição por lá, está complicando a vida não só dos candidatos, mas também dos marqueteiros, que vão ter que se virar para evitar que isso impacte nas intenções de voto. Sem dúvida. Complicado. Com vocês, gente. Obrigada, Cadu. Obrigada. Até Valeu, amanhã. Cadu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até 6h39 agora. 8 horas. Olha, subiu para 5 o número de mortos no incêndio num barco nas proximidades do município de Uarini, interior do Amazonas, na segunda-feira. 2 sobreviventes seguem internados em hospitais de Manaus, Karine. Carlão, lembrando que essa foi a segunda embarcação que pegou fogo no interior do estado no intervalo de 3 dias. No último sábado, outra embarcação que saiu de Manaus com destino a Tabatinga incendiou. 4 pessoas morreram. Agora 6h39, daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir que o Ministério Público Federal anuncia a instalação de uma unidade nacional de enfrentamento do tráfico internacional de pessoas. Nosso assunto em instantes, já para você aqui no 18 horas. 18 horas. Agora é tempo e temperatura já para amanhã, hein, Karine? Sexta-feira, dia 2 de agosto, mês mais longo do ano. Vamos lá, previsão do tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. Como eu falei, tem chance de chuva aqui de 5%. A umidade relativa do ar aqui em Manaus fica entre 41% e 77%. Nosso Rio Negro secou agora 9 centímetros de ontem para hoje. Nesta quinta-feira está em 25 metros e 9 centímetros. 18 horas. Olha só, o Ministério Público Federal anuncia a instalação de uma unidade nacional de enfrentamento do tráfico internacional de pessoas e do contrabando de imigrantes. Carlão, a estrutura especializada vai ser responsável por identificar, prevenir e reprimir esses crimes. Vamos acompanhar mais detalhes com Diné Araújo. A estrutura da Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e do Contrabando de Imigrantes foi apresentada durante a Conferência Internacional Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, realizada pela Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal em Brasília. O evento, que reúne autoridades brasileiras, representantes de mais de 20 países, além de organismos internacionais e a sociedade civil organizada, tem o apoio da União Europeia. Para Eliud Rafael Blanco Hernandes, ex-presidente da Comissão de Direitos de Refugiados e Imigrantes da OAB Amazonas, a Ordem dos Advogados do Brasil, a unidade especializada para combater tráfico internacional de pessoas é de extrema relevância para o Estado por diversos motivos. Primeiro, porque a fronteira do Amazonas com alguns países é muito extensa e essa fronteira, segundo Eliud Rafael Blanco Hernandes, é usada como rota de tráfico e contrabando, especialmente porque tem vários trechos de difícil acesso. A geografia, ela é única na região, então, devido à sua densidade na mata, por sua rede de rios e florestas densas, facilita a movimentação clandestina de pessoas, desse tipo de pessoas, que tentam entrar ao Brasil, tornando a fiscalização um grande desafio. Além disso, a região tem sido um ponto de convergências para fluxos migratórios significativos. Como todos sabemos, o Brasil é um país que o imigrante ele se sente à vontade devido ao povo, devido às oportunidades que o Brasil dá para essas pessoas. As políticas migratórias do Brasil são únicas no mundo e servem de referência a outros países, especialmente os vizinhos, que enfrentam crises econômicas e políticas, como a Venezuela. Essa situação, porém, aumenta a vulnerabilidade da população migrante à prática de exploração e abuso por parte de redes criminosas. Por isso, o advogado Eliud Rafael Blanco Hernandes, que comandou a Comissão de Direitos de Refugiados e Imigrantes da OAB Amazonas, acredita que a nova unidade do Ministério
Público Federal vai agilizar a investigação e a repressão desses crimes. Em resumo, a relevância dessa unidade para o Amazonas está na sua capacidade de enfrentar de maneira mais eficaz os desafios específicos da região, para que possa ser protegida a população mais vulnerável e fortalecer o combate, o combate a crimes que violam gravemente os direitos humanos. A nossa Constituição prevê, o princípio da dignidade humana e eu acredito que o artigo 5º da Constituição Federal, que é com certeza um dos mais complexos das constituições do mundo, com certeza essa iniciativa do Ministério Público Federal, ela visa, a segurança na região do nosso estado. A unidade também, na avaliação de Eliud Hernandes, pode atuar na prevenção e assistência às vítimas como suporte psicológico e social. Segundo o Ministério Público Federal, a estrutura especializada será responsável por identificar, prevenir e reprimir esses crimes, bem como fortalecer a cooperação com outros países para desarticular organizações criminosas transnacionais. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, 6 horas e 44 minutos. Bora falar de bastidores da política local? Hora. É com ela. Com ela, Cíntia Blank. Já está aqui ao meu lado. Já está aqui presente. Ela também ficou presa naquele congestionamento todo. Ela ficou 1 hora. Ela não sabe sair pelas direitas. Olha, ainda tá te zoando, Cíntia? Como é porque não sabe usar tênis. Aqui, né? Ela usa atalhos é que ela não sabe. Eu fiz reunião, cheguei aqui, tudo mudou, enfim. As apurações foi lá ao vivo, viu, Carlão? Certo, Cíntia. E diga lá, boa noite, dia agitado, muita notícia nova, conta pra gente o que você pode afirmar a respeito das alianças aí que teremos nessa eleição. Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Hoje foi dia de eu fazer e refazer essa coluna 1000 vezes, viu? Por quê? Porque toda hora tava mudando o que era, né? A gente acordou de um jeito e tá indo agora de noite para outro. A gente começou o dia falando sobre a possível candidatura de Carol Braz, que é do MDB. Por quê? Tudo aconteceu entre Omar Aziz, Eduardo Braga e Davi Almeida. Então, eles estão há semanas, semanas que a gente está vendo, porque deve ter bem mais tempo que isso, tentando resolver o que é que vai ser. Se Braga e Omar ficariam com Davi, se não ficaria, se Davi seguiria um caminho sozinho, e como é que ele ficaria sozinho se o Avante não tem tempo de TV, ele teria que se aproximar, por exemplo, ali do Republicanos, que garantiria isso, mas tivemos o desfecho de tudo. Eu agradeço que tenha sido antes do nosso programa, para que a gente pudesse trazer aqui. Que bom. Que bom, né? Adorei a consideração. Foi agorinha. Obrigada. Mas o que acontece? Então, por fim, teremos Davi Almeida, candidato a prefeito, até aí sabíamos, nenhuma surpresa. Vice dele será Renato Júnior. Isso é o que está sendo dito nos bastidores de forma, enfim, muito forte. Claro que a gente vai ter o nome dele no dia 3, mas já temos esse nome. Omar Aziz e Eduardo Braga vão ficar com Davi, ainda que eles não tenham indicado esse vice? A resposta é sim, eles vão ficar. Ou seja, Davi vai ter o vice que ele quer e o apoio que ele precisava ter. Ele vai conseguir ter tempo de TV para encarar uma eleição tão importante e concorrida dessa, e ao lado de quem ele queria. Então ele garante uma prefeitura completamente chapa dele mesmo, Vem puro sangue aí, avante, avante. E ao mesmo tempo ele não conseguiu ter republicanos com ele, porque aí seria o melhor de todos os mundos, todos os tempos e tudo mais. Mas o Republicanos está fazendo neste instante de agora ele fez uma chamada para uma coletiva. Nessa coletiva eles vão anunciar que o Republicanos ficará com Roberto Cidade. E isso é bem importante para trazer para o Cidade não mais tempo, porque ele tem um partido grande com apoio de outros partidos grandes. Claro que mais tempo, tá meio que sobrando ali, é uma boa que tenha mais, Mas ao mesmo tempo ele tirou a possibilidade de um outro ter o apoio do Republicanos, ter esse tempo de TV, ter esse acesso a esse fundo partidário e tudo mais. E acesso a
todo o apoio que significa ter o Republicanos com você. Republicanos, gente, é o partido do Silas Câmara. Então a gente está falando das igrejas, né, que são importantes em um momento eleitoral. Bancada evangélica. Bancada evangélica com você, sabe, é um alívio poder ter esse público com quem contar. Então nós temos aí Roberto Cidade com um grupo também gigantesco, tendo o apoio do governador, tendo o apoio da própria máquina ali, que é a Assembleia Legislativa, tendo o apoio da Câmara Municipal de Manaus e Republicanos junto com ele. Então é uma candidatura gigantesca. Cidade conta com toda a estrutura que um pré-candidato poderia sonhar. Um bom vice, digamos assim. Isso também. Que eu ia falar isso agora. Coronel Menezes. O Coronel Menezes, ele rende assunto, ele rende postagem nas redes sociais. Polêmica. Ele hoje estava falando do Alberto Neto, né? Olha, ele está sempre rendendo muita polêmica. E é conhecido, né? Exato, olha, ele teve uma votação significativa nas últimas eleições e quase tira o lugar do Omar Aziz. Para senador, gente. Ele porém, teve muitos votos. Ele não conta com Bolsonaro. Como contou na última eleição. Como contou quando senador, né? Que ele quase entra para senador. Mas, de qualquer forma, ele saiu de uma pessoa que ninguém conhecia na vida para quase chegar lá para o Senado, né? Sim, ele já é uma figura. Exato, todo mundo conhece ele. É verdade. Então, esse é o cenário para Roberto Cidade, que Roberto Cidade tem aparecido em 3º ou 4º lugar, dependendo da pesquisa. Lembrando que pesquisa faz ali o retrato do cenário no momento, não está tentando adivinhar o que vai rolar, mas a gente está cada dia mais perto da eleição. Então, a gente tem esse cenário agora para o Cidade, ele tem ali o Republicanos, enfim. Se for falar estrutura, dinheiro, apoio e tudo mais... E lembrando, Blink, que ele não tem o apoio do Bolsonaro no primeiro turno, mas num possível segundo ele vai ter, hein? Não sei. Por quê? Ele não vai ter como sentar com o Braga, né? E com o Omar, né? Mas aí, caminhada boa até o segundo turno. Sim, né? exatamente. Tem muita água para passar embaixo. Tem uma maratona ainda. E temos o Bolsonaro na campanha e tem se movimentado, tem aparecido, viu? Tá realmente no palanque, ainda não existe o palanque, né? Mas nas redes sociais, onde é possível, Bolsonaro está sim aparecendo ao lado de Alberto Neto e Maria do Carmo Cefaí. Hoje eles foram até a São Paulo conversar com o Tarcísio lá. Governador de São Paulo. O governador de São Paulo, para ter ideias para cá. Isso é uma coisa que estão fazendo, né? A Momandel, que também foi em Recife, com o prefeito, que tem ali a ver com ele, também, o prefeito jovem, tal e tal, né? Então, pois é. E sobre a Momandel, a gente não tem nenhuma novidade, né? Ele teve a convenção dele, mas ele permanece indo bem ali nas pesquisas. Então, esse é o cenário para agora. E é isso, gente. Foi um dia agitado, falando assim, parece que... parece que é pouco, mas não, para ter essas informações, gente, é uma correria. Não, e elas mudaram. Elas mudaram muitas vezes. Teve um momento que estava garantida a Carol, entendeu? Que bateu o martelo, não vai ter como fechar. Também, aí depois virou e não, eles entenderam que deveriam sim. Enfim, trago mais informação para você amanhã. Ok, Blink, muitíssimo obrigada pelas informações. Até amanhã. Carlão, valeu, Blink. Agora são 6h51, Karime. Tem golpe novo na área, Carlão. Olha aí. É um golpe novo envolvendo os Correios, que tem inclusive preocupado as autoridades. Os criminosos, gente, eles enviam mensagens falsas que usam o nome e a marca de uma empresa para um suposto pagamento da taxa para liberar uma encomenda. Então vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. Com o aumento das compras internacionais, os criminosos passaram a se reinventar nos golpes online. E um dos últimos alvos da internet é o site dos Correios, que fizeram um alerta sobre a disseminação de mensagens falsas que usam o nome e a marca da empresa indevidamente na tentativa de aplicar golpes aos usuários. Segundo o alerta, as mensagens falsas chegam por mensagem de texto no celular, e-mail ou por WhatsApp, informando que supostamente a encomenda ficou retida nos Correios e precisa de pagamento para liberação. Mas, na verdade, tudo não passa de um golpe, como explica o advogado em direito digital Aldo Evangelista.
informar, entrar em contato com as pessoas que porventura elas compraram algo e precisa liberar e precisa pagar um valor para fazer essa liberação, como se estivesse passando por alguma empresa de entrega, seja lá Correio, outras empresas de entrega, como se estivessem ainda devendo alguma taxa alfandegária. Mas na verdade nada disso é verdadeiro. Eles encaminham mensagem através do SMS, tentando enganar as pessoas para que repasse esse dinheiro para eles. Aldo Evangelista explica ainda como evitar cair em golpes e denunciar a ação criminosa. Emitir esse boleto diretamente do site, diretamente da empresa realmente a qual você quer pagar essa dívida, esse boleto, seja lá o que você pretende aí colocar em dia das suas contas. Mas mesmo assim, se você ainda for vítima desses golpes, fazer o boletim de ocorrência na Delegacia de Crime Cibernético, que funciona dentro da Polícia Civil aqui no Amazonas. Você pode fazer essa ocorrência também pelo site da Delegacia de Crimes Cibernéticos e também procurar um advogado. Os Correios ainda reforçam que não enviam mensagens SMS para cobrança de taxas e orientam os consumidores a utilizarem apenas os canais oficiais para obter informações sobre encomendas, como o aplicativo oficial para acompanhar as entregas e rastrear encomendas e pagar tributos de importação, entre outros serviços. Também é indicado verificar o site oficial da empresa correios.com.br e os perfis nas redes sociais para obter informações. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h54, você pode participar conosco, 994887592 é o nosso WhatsApp, faça como quem? Exatamente, Carlão, a gente perguntou especificamente hoje a respeito do que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o pregão do governo do Amazonas para alugar 37 mil aparelhos de ar-condicionado e a gente recebeu áudio, mensagem no WhatsApp, vamos sobre ouvir. O assunto. Oi, boa noite. Eu estou escutando 18 horas e estou escandalizada com essa questão dos ar-condicionados. E aí me lembra também que na Vila Olímpica, no ginásio de ginástica, a gente tem ali instalações de vários ar-condicionados pelo governo do estado há anos sem estar ligado, porque compraram o ar com a instalação 220, como todo ar-condicionado e a instalação elétrica do ginásio é 110, então não é possível ligar os ares. As nossas meninas treinam num lugar quente, a gente tá aí numa Olimpíada, a gente vê o sofrimento que é e a gente vê um governo que ao invés de arrumar a instalação elétrica, que é alugar ar-condicionado. Isso é um absurdo. 18 horas. É um absurdo mesmo. E também o Oséias Silva comentou a respeito do mesmo assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, esse negócio do governador alugar ar-condicionado deve ser conversa, aí tem jogada. Com certeza. Obrigada pela participação, gente. Valeu. Mix 18 horas. Esporte. Cid Soares, giros esportivos, né? A quantas anda o Amazonas, Cid? Sábado tem jogo, Cid Soares? Pois é, tem jogo. Tem jogo e vai ser um negócio realmente vai dar o que falar, né? O Amazonas tenta reencontrar a vitória em casa, sábado, dia 3, diante do Ituano pela 19ª rodada da Série B. Para isso, a equipe optou nessa semana em treinar longe aqui de Manaus, em Presidente Figueiredo, 100 quilômetros aqui da capital, e de acordo com o técnico Rafael Lacerda, esses treinos longe daqui serão essenciais para ajustar e unir ainda mais o elenco. O Juventude está enfrentando agora o Fluminense, nesse exato momento, em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil no gramado do Alfredo Jaconi. Fluminense vencendo por 1-0 o jogo no intervalo. E é isso que nós temos de futebol aqui. Porque a gente vai falar de Olimpíadas, claro, né? Gente, eu torço muito, adoro ginástica artística e hoje o Brasil ficou, muita emoção. Demais. Muita emoção, gente. Na ginástica artística, a Rebeca Andrade, ela ficou com a prata e entra para a história como a primeira brasileira com mais medalhas olímpicas na carreira, no total de 4. Mas ela ainda pode ganhar mais, imagina, vai ser a atleta com o maior número de medalhas olímpicas, Carlão. Um outro feito histórico das nossas meninas da ginástica nessa edição, além da prata por equipe, mas essa edição
da Olimpíada de Paris está sendo, Karine? Isso é maravilhoso, só que aí está sendo marcado por polêmicas, né? E muito questionado a respeito da atuação dos jurados, né? Os e jurados de outros posicionamentos, Carlão. Hoje no boxe, a italiana desistiu de lutar com a argelina, que é uma atleta trans. Cid, essa atleta é Imani Khelif, se eu não me engano, a argelina. Ela já foi inclusive reprovada antes em testes de gênero, mas foi autorizada pelo Comitê Olímpico Internacional a participar dos Jogos de Paris. Tá muito complicado isso, hein, Cid? Esse é um daqueles erros mais gritantes ainda. A lutadora italiana, Angela Carini, ela abandonou a luta aos 46 segundos após levar um forte golpe do lutador, tem que falar que é lutador, Imani Khelif, né? Gente, a força é outra, é um homem, gente. Biologicamente é um homem. Tem a força de um homem. Isso. Imani lutou aí na categoria masculina e até hoje treina com homens. Em dado momento da sua vida, virou a chave e decidiu manter o treino com homens. Ela treina ainda com homens. Ela tem a força de um homem, gente. Exato. Então, meu Deus. Então, um negócio muito ruim. Mulheres atletas que dedicam sua vida inteira para chegar em um momento de competição de alto rendimento, para ter o sonho arrancado aí pela força de uma militância progressista, que é uma insanidade total. E olha, só lembrando que daqui a pouquinho, às 7 da noite, certo? Teremos aí uma disputa brasileira. Sim. Chumbinho e Medina disputando pelas quartas de final. Agora, uma boa notícia. Aí o prata ou ouro. Agora uma boa notícia. As duas, é prata e ouro, né? A gente já ganhou, já garantiu. E aí a ouro a gente vai subir no ranking. Será que a gente passa aí a Argentina? Esse é o desejo, né? Todo mundo quer. Agora. Já tá bom ganhar da Argentina, né? De qualquer situação, né, Carlão? Agora, o que eu soube sobre o juiz de surf, né? Que a Associação Internacional de Surf anunciou hoje a suspensão do juiz australiano Ben Lowe nas Olimpíadas de Paris. Ele foi acusado pelo surfista e comentarista, o nosso Pedro Scooby, de diminuir as notas do brasileiro Gabriel Medina. Isso. Já está sendo investigado. Eu acho que vai rolar alguma coisa aí, viu? Para ele não julgar, porque ele saiu, tem fotos desse. Ele não pode julgar, essa é a verdade. Pronto, essa é a verdade. Bom, a seleção brasileira feminina de vôlei garantiu vaga antecipada aí nas quartas de final do torneio olímpico nos Jogos de Paris, ao vencer o Japão por 3-0 e com essa vitória o Brasil chega a 6, né, do grupo B, os mesmos da Polônia, que também está classificada com 2 vitórias em 2 jogos. O próximo domingo, dia 4, a partir das 3 da tarde, no nosso horário, as brasileiras e polonesas se enfrentam para definir quem passa em primeiro da chave. E a primeira prova de atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro Caio Bonfim faturou medalha de prata na marcha atlética, né? A marcha atlética que nem é muito observada aqui no Brasil. É verdade. Dando esse show. A primeira conquista dele, de 33 anos aí, que faz a 4ª participação olímpica. 49 atletas largaram às 2 da manhã no nosso horário para esse percurso de 20 quilômetros pela Rua de Paris e nós nos demos muito bem, só que apareceu Pintado, que venceu com um tempo de 1 hora 18 minutos e 55 segundos e a prata foi pro Brasil. Não dá pra ganhar tudo também. Não, mas prata tá bom demais, gente. Não tô achando ruim, não. E estamos aqui, a gente tá falando de uma competição com os melhores do mundo, né, Cid? Pode encerrar aqui? Pode, segue aí. A seleção brasileira feminina de futebol não poderá mais contar com a Antônia, que está fora dos Jogos Olímpicos por causa de uma fratura na fíbula da perna esquerda, depois de uma disputa de bola durante o segundo tempo contra a Espanha ontem. Foi realizado um exame físico no campo e após o confronto a defensora recebeu uma proteção, né, com gelo ainda no gramado, mas depois seguiu para exames de imagem e confirmaram o traço de fratura, né, sem desvio. E de acordo com os médicos da seleção feminina, não será necessária intervenção cirúrgica, graças a Deus, mas o Brasil volta a treinar amanhã sem Antônia. Preparação para o jogo diante da França pelas quartas de final das Olimpíadas. Sem Antônia e sem Marta, né? Que foi expulsa. Pois é, dói isso, né? Vamos lá, seguimos a torcida. Obrigada, Cid. Valeu, meninos. Até amanhã. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, os focos de incêndio no Amazonas voltaram a bater recorde mensal em julho. Neste ano, o estado teve o mês de julho com mais focos desde o início do monitoramento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, em 1998. O resultado de 2024 representa o aumento de 5 vezes em relação à média histórica de focos para o mês. O IPAMA diz que tem no Amazonas 110 brigadistas
brigadistas de incêndios florestais contratados exclusivamente para combater o fogo. O governo do Amazonas diz que os bombeiros estão combatendo os focos principalmente no sul do estado. Mas os números mostram que o que está sendo feito não é nem de perto o suficiente. Indicam uma tendência que se apresenta tenebrosa para os próximos meses, período de maior seca, com imensos riscos e prejuízos para a saúde da população do estado. 18 horas. 7h03, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.